Até que ponto o senhor acredita que os atropelos inconstitucionais por parte do Supremo Tribunal Federal, eu chamaria até muitas vezes de lambanças, né, levaram a esta situação hoje de paralisação do país por parte dos caminhoneiros, pessoas discutindo o artigo 142, e até que ponto também todos esses atropelos inconstitucionais, a censura que ocorreu seletiva durante o processo eleitoral, pode ser um argumento jurídico para reivindicar uma suposta fraude eleitoral? Acho que não há campo para isso. Eu acho que, efetivamente, houve uma interferência disso no resultado. Resultado tão leve de 2 milhões de eleitores apenas, num eleitorado de 125 milhões de brasileiros, é uma demonstração que fatores que poderiam ser pequenos, com diferenças maiores, afetaram efetivamente. Estou convencido que 2 semanas sem os canais conservadores poderem fazer propaganda para o presidente Bolsonaro, terminou afetando. E eu já tenho dito isso em jornais, nós tivemos uma justiça eleitoral, uma tendência, evidentemente, à esquerda, não houve punições, propriamente, de nenhum canal de esquerda, naqueles que vieram fazendo propaganda permanente do presidente Lula, e houve das redes, como, por exemplo, a Jovem Pan, que era mais crítica, inclusive agora tendo que refazer a sua maneira de atuar para continuar, faz com que houve uma interferência. E como eu vivi o processo constituinte, sei perfeitamente que o que não queria se ter em nenhum momento, o artigo 220 da Constituição é claríssimo em dizer que a comunicação social não poderia ter qualquer tipo de limitação. Basta ler o artigo 220 da Constituição. E o que nós vimos, a própria ministra Carmen Lúcia, quando eu dava palestra com ela, na época que ela era procuradora do Estado, nós dois defendíamos a democracia ampla, nenhuma limitação para o exercício do direito de pensamento, da liberdade de expressão. Ela mesma reconheceu que a Constituição proibia a limitação, mas, enfim, considerou excepcionalíssimo. E se ela tivesse votado contra o ministro Alexandre de Moraes, o que nós teríamos era algo completamente diferente, porque seria um 4-3 contra a censura, porque foram 4 votos a favor da censura e 3 votos contrários à censura. Se a ministra Carmen Lúcia tivesse votado de forma contrária, nós teríamos tido, evidentemente, uma situação diferente, a meu ver. E no Supremo Tribunal Federal o resultado foi 9-2, 9 favoráveis à censura e 2 contrários, mas se compreende também 7 ministros tinham sido indicados pelo PT. Eu não estou fazendo juízo de valor sobre os ministros, estou apenas analisando o resultado das suas decisões e a possibilidade de influência nas eleições como nós tivemos. Indiscutivelmente, com uma diferença tão pequena, é possível que essa censura e esses erros também de Roberto Jefferson, etc., tenham prejudicado. Mas talvez seja a limitação, entende, das redes conservadoras na exposição das posições do presidente Bolsonaro aquilo que mais afetou. E é possível que isso tenha sido decisivo. Mas a essa altura não se tem que... Já houve eleição, os eleitores já se pronunciaram, já tomaram uma decisão com base nas informações que tinham. O que nós temos que fazer é respeitar o resultado das eleições e, principalmente, fazer com que o presidente Bolsonaro compreenda que a melhor forma de uma democracia crescer é ter uma oposição consciente, lembrando aquilo que dizia o lema da UDN. Ali, o preço da liberdade é a eterna vigilância. Para podermos ter liberdade nesse país, democracia, uma vigilância permanente do novo governo, com praticamente 50% da nação representando a oposição. O que, de um lado, vai auxiliar, o governo tem que ser o melhor possível para que não seja punido pela oposição. Em segundo lugar,
esta oposição representará o pensamento de uma ala poderosa do país que não acredita que os caminhos da esquerda que arrasaram a Argentina, aliás, o presidente da Argentina já veio cumprimentar o presidente Lula com a economia absolutamente frangalhada pela esquerda e veio cumprimentar por uma razão muito simples, ele vai precisar de auxílio do Brasil e o presidente Lula é capaz, como auxiliou Cuba, como auxiliou Nicarágua, que venha fazer, mas vai ser controlado por uma oposição mais forte. A verdade é que não vai poder seguir aqueles caminhos de Maduro, de Nicarágua, do Chile, da Argentina, que estão destruindo a sua economia, porque a oposição não deixará, o mercado não deixará. Os próprios economistas que estão apoiando o presidente Lula, como Henrique Meirelles, Peixarira, etc., não são favoráveis a essas loucuras que estão sendo apresentadas em outros países latino-americanos. Tenho a impressão que ele estará governando com muito mais controles do que poderia ter e que teve no primeiro governo, que ganhou uma margem muito tranquila a eleição. E, naquela ocasião, teve a habilidade de trazer o Henrique Meirelles para presidente do Banco Central. Tenho essa impressão que, a essa altura, os radicais do PT não vão poder influenciar, porque se forem, eles vão perder para a oposição e não vão ter, haverá uma barreira natural por parte do Congresso, que não é do PT, o Congresso é mais conservador do que de esquerda, favoráveis a quaisquer loucuras do governo. Creio, ganhou a eleição, vai tomar o poder, isso é própria democracia. Bolsonaro sai fortalecido, quando todos pensavam que ele ia perder por 12 milhões de votos. Simone Tebet de 4 milhões, 3 milhões do Ciro Gomes, 5 milhões e meio de diferença, dariam 12 milhões. Teve 2 milhões apenas. Ele não avançou em nenhuma cidade em que ganhou no primeiro turno. Perdeu em 251 cidades em que ganhou no primeiro turno. O que vale dizer, há uma oposição forte no Brasil. E, a meu ver, se a oposição for consciente, se o Bolsonaro perceber esse papel de uma oposição consciente para que o Brasil possa ir à frente, o próprio presidente Lula não terá outro caminho também do que tentar ser competente, para que nós possamos, evidentemente, progredir. Acho que não foi mal para a democracia essa diferença tão pequena, porque essa diferença tão pequena auxiliou efetivamente o país, a essa altura, poder ter uma democracia. Um governo que tem que ser responsável, que vai ser controlado por uma grande democracia, por uma grande oposição. E uma oposição que foi sempre contrário a mensalão, a petrolão, a corrupção, que vai, evidentemente, ficar com os olhos para que não ocorra no novo governo do Lula, que ocorreu no governo da Dilma, que ocorreu no primeiro governo do presidente Lula. Enfim, eu sou, apesar dos meus 87 anos, já ser um cidadão com todas as limitações físicas possíveis, um deficiente físico, ando de andador, etc., apesar disso, eu tenho espírito jovem de achar que, enfim, nós temos que ser otimistas sobre o futuro do Brasil.